Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, irmãs, irmãos, povo de Deus, que sempre estão aí pela manhã, conectados, ligados, para juntos realizarmos o nosso devocional, a nossa meditação na Palavra de Deus. Para nós sempre é um prazer, uma alegria tê-los conosco para compartilhar a Palavra de Deus. Nós estamos em Êxodo, capítulo 23, versos 10 e 11. Também 6 anos semearás tua terra e colherás os seus frutos. Verso 11. Mas ao sétimo a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo com os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Muito bem, hoje eu vou falar sobre algo muito importante. Muito importante. Quando veio a pandemia, eu ouvi um pastor dando uma entrevista e ele disse assim: isso está acontecendo porque Deus ele está requerendo o ano sabático, né? Nós temos duas coisas aqui. Nós temos o ano sabático e nós temos o sétimo ano, ok? Duas coisas importantes. Então, quando aquele pastor disse isso, eu me lembro que eu vi cidades vazias e os animais andando nos centros, nas ruas, de modo que ele queria dizer que Deus estava cobrando o descanso da terra para os animais e assim por diante. Claro que foi uma colocação dele. Mas é muito importante a gente analisar essa expressão, sétimo ano e ano sabático. Olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 21, verso 2. Diz assim: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás. 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá forro, sairá de graça. Então, nós podemos observar que aqui nós temos novamente ênfase das leis apodíticas, nós já explicamos isso, e aqui nós temos também um aspecto social, um aspecto filantrópico e um aspecto espiritual. Deus, ele sempre quis o bem do rico e o bem do pobre. Mas é muito importante que cada um compreenda que ao lermos esse versículo tratando do sétimo ano, que na verdade seria o ano de jubileu, o ano da libertação dos escravos, o ano de voltar a terra para quem era de devido, havia muitas bênçãos no ano de jubileu. Agora, nós podemos observar aqui que também havia o ano sabático. E o que seria o ano sabático, pastor Zé? Aqui entra algo muito interessante. O ano sabático, ele viria com 3 propósitos. 3 propósitos. O primeiro, descansar a terra. Olha como Deus, ele é maravilhoso. Havia da parte divina um desejo, uma preocupação que a terra ela fosse descansada. O homem trabalhava 6 anos aradando a terra, usando a terra, plantando na terra, colhendo da terra, fazendo a sua vida e tirando os seus benefícios da terra. Então, quando chegasse esse ano sabático, eles deveriam também deixar a terra descansar. E alguns estudiosos dizem que Israel não fez isso. E se você pegar os 70 anos do cativeiro, que eles vão passar, 70 anos, Deus vai dar um descanso da terra. Vocês se lembram do Salmo 126, quando eles dizem, quando nós voltamos. Então, quando eles voltaram 70 anos depois,
a terra estava dura, a terra estava cheia de árvores, ficou uma dificuldade para eles trabalharem. Primeiro, perderam a habilidade. Segundo, a terra ela agora teria que ser trabalhada, mas a terra estava fértil, porque ela teve o descanso que eles não deram. Então, se você pegar 70 anos, e se você pegar de cada ano o sábado que deveria ser colocado, e eles não colocaram, o descanso de cada sábado, então você pode fazer aí a soma e ver o que na verdade deveria ser computado, o que não foi. Então eles dizem que durante o cativeiro, Deus cobrou o descanso do ano sabático da terra que eles não deram. Então a primeira coisa, Deus estava exigindo o ano sabático. Esse ano sabático, primeiro, descanso da terra. Segundo, benefício para os pobres, porque nesse ano nada deveria ser plantado, nada deveria ser aradado, a terra ela teria que ser descansada do seu problema de exaustão, aquela pessoa que usou a terra, aquela pessoa que plantou durante 6 anos. Então Deus só estava querendo agora que a terra tivesse um descanso. Isso aqui fala muito forte para nós. Primeiro, vocês podem observar aí que Deus vai cobrar. Em segundo lugar, ele queria que a terra tivesse descanso. E aí você vê que, em segundo lugar, a terra ela iria produzir naturalmente durante esse ano sabático e os pobres poderiam comer dela livremente dos frutos produzidos no período desse ano sabático. Então, primeiro, a terra ela teria que ser descansada da sua exaustão. Segundo, era para beneficiar os pobres, porque durante esses 7 anos os homens iam plantar, negociar, explorar a terra, mas no 7º ela merecia um descanso. Esse é o ano sabático. E depois nós vamos analisar, em terceiro lugar, o aspecto espiritual. Olha como é linda a Bíblia. Você tem aqui 3 propósitos nesse ano sabático. Primeiro, descanso da terra. A terra precisava de descanso porque ela foi trabalhada, ela foi usada, ela foi aradada, ela foi explorada. Em segundo lugar, para o benefício dos pobres. Durante o ano sabático, ninguém plantava, ninguém semeava, ninguém colhia, mas tudo que fosse nascendo naturalmente, o pobre tinha direito de comer livremente e à vontade. Então, esse ano sabático, ele iria abençoar os pobres. E em terceiro lugar, o aspecto espiritual. Nesse período, também o judeu tirava, como ele não ia trabalhar, como ele não ia plantar, ele tirava esse ano sabático para dedicar-se mais e mais a Deus, à comunhão com Ele, à oração, ao jejum, ao sacrifício, a uma vida de estreita comunhão com Deus. Então você tem aqui, anote isso, os 3 propósitos do ano sabático. Deus eterno, Deus bendito, abençoa teus filhos que ouviram a tua palavra e que possamos colocar em prática a mesma. Que, ó Deus, esse ensino sobre os 3 propósitos do ano sabático, o descanso da terra, o benefício para os pobres e mais uma dedicação de comunhão contigo, que fale profundamente para nós, para que possamos levar isso para o lado espiritual e também para o aspecto particular da nossa vida. Ser com o teu povo, trazendo paz, trazendo crescimento, trazendo alegria, e que haja fidelidade no compromisso com as Escrituras. Ajuda-nos em tudo, ó Pai. Dai-nos um domingo abençoado, cheio de paz. Abençoe as atividades do teu povo, as atividades eclesiásticas. Senhor, ajuda-os em tudo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.